Olá pessoal, mais um videozinho aqui para nós, daquele direto ao ponto. Vamos chamar esse vídeo de plano satânico para derrubar o nosso presidente Bolsonaro. Eu estive recentemente no podcast, do Vilela, o Inteligência Limitada, e aliás foi muito bem recebido. O Vilela é um amor de pessoa, um ser humano iluminado, inteligente, e eu me sinto muito honrado com isso, eu ganhei mais um amigo. Só que houve uma das minhas falas, como para mim é óbvio algumas coisas, para quem está escutando pela primeira vez, aquilo ali soa diferente, tem muito público novo, Então eu vou explicar uma coisa para vocês. Existe sim um plano satânico para derrubar o Jair Bolsonaro, tá? Eu até creio que a primeira facada que ele levou, que ninguém chegou ao mandante, nada, abafaram a coisa, isso daí veio como fruto de um projeto MK Ultra. Se você não sabe o que é, pesquisa a respeito do projeto MK Ultra, também conhecido como as cicadas. Então dá uma olhada no meu canal do YouTube, você vai encontrar Projeto MK Ultra e cicada, você vai entender o que significa isso, tá? Realmente a pessoa executa uma ação e depois ele apaga a memória, ele tem um estímulo para ativar aquela memória pelo qual ele foi destinado, foi programado e depois apaga, ele realmente não lembra de nada. Então esse sim já foi um primeiro ataque contra ele, Então eu quero lembrar, eu vou ter que pôr o óculos aqui porque minha vista depois dos 50 fica diferente, o que estão fazendo para derrubar Bolsonaro? Qual é o plano satânico? Veja bem, não é um plano da maçonaria, entendam bem isso, tá bom? Maçonaria não tem interesse em derrubar o Jair Bolsonaro. Quem tem interesse é a alta magia, a irmandade, Esse sim tem interesse em derrubar por uma questão estratégica, porque se Mourão assume a presidência, o vice, eu sempre falo, cuidado com o vice, não quer dizer que o Mourão seja satanista, mas pelo fato dele estar envolvido com um sistema de maçonaria, que é uma seita discreta e secreta também, ele seria uma pessoa, em tese, à luz da alta magia, uma pessoa mais fácil de manipular, mais fácil de orquestrar. Olha, faça isso, faça aquilo, porque tem muita gente no entorno que é satanista de verdade, Então Mourão, maçom, Então veja bem, então não é a maçonaria que derrubou o Bolsonaro, mas sim a irmandade. Quando eu falo eles, eu tenho esse costume sempre de falar, porque eles têm esse plano, eles têm aquele plano. Para mim eles já é subentendido, a irmandade, a alta magia, Nós estamos falando de patamares muito elevados aí. Inclusive existe um plano da alta magia para colocar o Donald Trump novamente no poder, em agosto deste ano. Em agosto de 2021, em tese, Donald Trump retomaria o poder nos Estados Unidos. E diga-se de passagem, ele como 45º presidente norte-americano, ele cumpriu muito bem o seu papel. Ele fez acordos de paz, ele conseguiu fazer grandes acordos, ele estreitou com Israel, ele mudou a embaixada americana para Jerusalém, ele fez muitas coisas, o genro do Trump também colabora bastante para essa paz no Oriente Médio, e Estados Unidos é um grande aliado. Então ele cumpriu muito bem o seu papel, tá? Só que tem mais algumas coisinhas para ele fazer, Para o clube de golfe. Eu brinco o clube de golfe no meu Instagram, nos destaques, tem um vídeo lá chamado Adoradores do Diabo. É antigão, você não acha mais na internet, é impressionante como eles tiram as coisas da internet, Você não acha mais sobre esse vídeo, mas eu tenho o vídeo e postei. Antes eles se reuniam numa fazenda, a grande cúpula do satanismo se reunia numa fazenda. Hoje eles se reúnem no clube de golfe do Donald Trump. Por isso que eu brinco a questão, é do clube de golfe, é isso aí, tá? Então, veja bem o que começa a acontecer. O controle da pandemia no Brasil acaba virando um verdadeiro laboratório de novas cepas de vírus, Então, tá havendo várias mutações, é difícil você controlar um vírus. Pela história das pandemias, se pegar uma gripe espanhola, uma peste negra, vem uma primeira onda, que é relativamente branda, vem uma segunda onda que é muito voraz, extremamente agressiva, e depois vem uma terceira onda que é branda novamente. Ou seja,
Numa época que não existia vacina, era uma seleção natural. Os mais fortes sobreviviam, né? Você seleciona naturalmente os mais fortes ali. Só que tem muita coisa estranha acontecendo. Tá faltando leito em UTI, né? Tá faltando insumos, tá faltando o kit, né, de intubação, e isso tudo prejudica o presidente, né? Prejudica o presidente porque vão interpretar isso como inépcia, né, do seu governo. E lembrando também um detalhe, que com esse desespero aí de conseguir leito, eu tenho recebido algumas denúncias anônimas, né? A pessoa cria um perfil falso e manda uma denúncia anônima para mim, dizendo que tem pessoas até mesmo oferecendo dinheiro para leitos, né? Então o médico ele vai acabar ceifando uma vida mais rapidamente. Segundo, né, depoimentos de pessoas anônimas que passaram para mim. Diz que foram testemunhas disso, né? Aumenta a sedação, diminui o oxigênio, morreu, não tem necrópsia, nessa época de Covid não tem necrópsia, morreu de quê? De Covid. Liberou leito, né? Então o negócio está ficando bem sinistro aí, né? Então o Brasil está virando um grande laboratório dessas novas cepas, né? Então a gente já nem sabe se a vacina atual ela funciona ou não, né? Porque teve muita mutação. E a gente só fala em coronavírus, né? Só fala no Covid. E a dengue acabou? Acabou a dengue? Não, a dengue continua e continua matando gente também, tá? Né? E começamos a observar também que fechamento de hospitais de campanha. Muitos hospitais de campanha fecharam. A quem é que vai a culpa para isso? Vai de novo para o presidente, né? Houve um colapso de 45% dos municípios, né, por estarem faltando o kit intubação, um colapso, 45% dos municípios. Isso também recai sobre o governo federal. Mais uma coisa, né? Nós vemos UTIs lotadas, um recorde mundial planetário de mortos por dia. Chegamos a bater o recorde de 3 mil mortos por dia, até um pouco mais, e aí vai dizer, o Brasil é um país muito grande, 210 milhões de habitantes, mas nós estamos na frente da Índia, que tem mais de 1 bilhão de pessoas, né? E aqui está morrendo mais gente do que morre na Índia, né? Que é um tanto quanto curioso, né? Falta oxigênio, não foi só em Manaus não, né? Que teve toda aquela crise do oxigênio, mas está faltando em outros locais também, né? E existem vários rumores de impeachment contra o Bolsonaro. Se o Baleia Rossi tivesse ganho a presidência da Câmara, ele já tinha sofrido impeachment, já nem estava mais aqui, né? Então quando eu falei que provavelmente em março Bolsonaro sairia, pelo planejamento da Irmandade, olha, vamos combinar. Que eles tentaram, sacudiram a árvore, bateram, tentaram vários métodos, tentaram impeachment, né? Por uma manobra política, Bolsonaro escapou, né? Colocou uma pessoa da sua confiança lá, mas nós vemos aí uma dança de cadeira de ministros. Isso não é bom para um governo, né? Isso cria inimizade para um governo, né? Então você vê assim pessoas que eram ícones, como o Sérgio Moro, que era uma referência de justiça. Ele sai, você vê militares saindo, né? Você vê ministros sendo trocados toda hora, né? O ministro da saúde, né, não é médico, não é um cientista, então vemos muitas coisas estranhas aí e que estão ensejando para mais ainda a população fazer o impeachment, né? Então tem vários casos, vários motivos. Tinham 70, acho que mais de 70 impeachments colocados lá na mesa do presidente da Câmara para ver se ele aprova ou não, né? O TCU acaba indicando, acaba sugerindo que o Bolsonaro largasse a presidência, se afastasse por um tempo para que o Mourão assumisse o controle da pandemia, né? A Joyce Hoffmann, né, ela também impetrou, né, contra o Bolsonaro, dizendo que ele é maluco, né, que ele é maluco, que ele não está em condições de governar. E ela tem a âncora de um psicólogo, de um psiquiatra, melhor dizendo, né, que diz que realmente é uma pessoa perturbada, então ele não está em condições de dirigir a nação. É outra coisa, né? Nós vemos aí quando o presidente fez o último pronunciamento, panelaço em tudo quanto é lado, panelaço. Os comerciantes não estão felizes com as ações que o governo também poderia impedir, né? Nós vemos também outra coisa, o incentivo à cloroquina, né? O Bolsonaro fez um grande incentivo à cloroquina, não tem respaldo científico para isso, não tem nada cientificamente que comprove que a cloroquina pode combater a Covid. Ao contrário, dá uma sobrecarga no seu rim, tem muita gente na fila já de transplante de rim,
né, para poder se sanar desse problema aí que sobrecarregou o rim, né? Não tem eficácia comprovada. Troca de ministro, já falei, né? Estamos em primeiro lugar nas mortes, maior até mesmo do que a própria Índia. E sem contar com essas inúmeras tentativas de impeachment. Então, eles vão continuar fazendo manobras, sim, eles vão querer impetrar, interditar o Bolsonaro por uma má gestão das contas públicas, né? Então, eles estão fazendo de todas as maneiras possíveis e imagináveis, né, para sacudir o ave. Então, o mês de março foi um mês conturbado para Bolsonaro, foi um mês conturbado, porque bateram para cair. Não vão deixar de bater, vão continuar batendo. Segundo o satanismo e não a maçonaria, segundo a alta magia, a irmandade, né, ele teria que sair no máximo, né, o ideal, ele sairia em março, só que até a transição de governo ia levar um tempo. Mas essa transição teria que ocorrer até o dia 27 de abril, onde nós vamos ter uma superlua. Então eles se alinham muito com esses parâmetros da astrologia, né, e da astronomia. Então, até o 27 de abril, o Brasil teria que estar sob um novo comando, né? Se isso vai acontecer ou não, não sei. Mas esse é o plano. Esse é o plano, né? E se eles não der certo esse plano, sempre eles têm um plano B. Mas esse é o plano principal, majoritário. Então, bora ficar de olho na história, esclarecido então, tá bom? Não é a maçonaria que quer derrubar o Bolsonaro, mas é a Irmandade, a alta magia, né? Uma seita que está acima dos Illuminati, está acima dos Illuminatis, tá bom? Então esse é o recadinho que eu tinha para vocês, viu, gente? Beijão no coração, que Deus nos abençoe e nos guarde grandemente. Fiquem com Deus.